Boa noite. Eu estou esperando só ver se mais alguém vai entrar. A gente está gravando essa aula, tá bom? Vou esperar mais uns 4 minutinhos, assim, a gente vê se mais alguém entra na aula. Você só me dá um ok se você estiver ouvindo, por favor? Certo. Primeiramente, eu vou te orientar o seguinte: envie um e-mail para coordenação justificando, né, o porquê que você não conseguiu. Quem é coordenadora do curso de vocês é a Juliana, tá? Eu posso mandar também o contato para Oi, você. Bianca. Boa Porque quem vai noite. saber te responder melhor, te orientar como, né, Vocês agir estão me escutando devido direitinho? a essa falta de respeito no passado, vai ser realmente a unidade escolar com o presencial, né? Eu só estou esperando E mais um referente à pouquinho para segunda ver se mais aula, algum será aluno uma entra, tá? continuação 8h05 dessa a gente pesquisa. começa a aula, Primeiro, você vai realmente. pesquisar, né, os 5 principais acidentes que acontecem nos aerogeradores. E o segundo momento, a professora, então, ela passou um modelo, né, pessoal, um projeto de pesquisa para vocês seguirem. E é interessante, então, que você já adiante essa parte da pesquisa e o que você puder tirar de informação daquele modelo, por exemplo. O modelo que eu acredito que ela tem enviado, ele fala realmente qual é a formatação, tem que ser Arial, 12, justificado, enfim. Lá tem todas as especificações que você tem que fazer a formatação, né? E essa aula no segundo encontro seria para ela explicar, né, e tirar dúvida referente a essas formatações conforme a DNT pede. Eu consegui te responder sua pergunta? Não sei se eu entendi bem. Oi, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Só preciso que vocês me confirmem por aqui, por favor. Fabrício, Bianca. Sempre é importante vocês entrarem em contato, façam Ok. e-mails, porque é vocês, né, justificando e resguardando aquela informação. Não, certo? Bianca, eu vi que você teve dificuldade para acessar o conteúdo do curso, né? Tá. Hoje a gente vai falar um pouco de como a gente mexe nesse ambiente. E aí eu espero sanar bem as dúvidas de vocês. Fabrício, eu recebi as suas atividades, não tive tempo ainda de olhar, mas hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer, que aí fica geral para todo mundo já ver como que funciona, ok? Então, ó, vou começar agora a apresentação. Se vocês tiverem como algum aluno entrar e vocês admitirem ele, eu agradeço bastante. Vamos lá.
Vou começar falando um pouco do nosso cronograma. A gente tem realmente o curso do dia 16 até o dia 3, 16/8, agora de agosto, até o dia 3 de novembro, para finalizar todas as nossas unidades curriculares. Muito bom, Thaís. Eu não participo desse grupo. Quem puder compartilhar. Então, Fabrício, sobre a gente só ter 2 alunos na web, eu acho que é melhor eu dar a aula e essa aula vai ficar gravada. Então, vocês têm acesso a ela depois, tá bom? É só porque, como a gente só tem um encontro semanal, eu não posso adiar demais essa aula, ok? Mas só por causa disso. E aí eu vou fazer essa apresentação do AVA, a gente vai apresentando. E aí, se alguém entrar, eu admito aqui. Aqui, ó, a gente vai ter a unidade de a UC de organização e controle de documentos, que é a única UC que está disponível agora para vocês. E aí depois, quando a gente finalizar essa UC, lá no dia 14, a gente vai iniciar a UC de rotinas administrativas, que aí vai até o dia 3/11. Eu separei e fiz de um jeito que a gente tem um tempo para conversar um pouco dessas atividades e aí vocês mandarem de volta, caso vocês acharem que o que eu expliquei não condiz com o que vocês me mandaram, tá bom? E aí, aqui a gente vai ter na SAP 1, até do dia 16 até o dia 30, para vocês me mandarem as 2 etapas. Na SAP 2, do dia 23 até o dia 6/9, para me mandarem as 3 etapas. Tá? Por enquanto, a gente só vai falar da unidade de organização e controle de documentos. Só quando a gente finalizar essa unidade que a gente começa a falar de rotinas administrativas. Essas atividades, elas não pontuam no valor avaliativo. Então, aqui são atividades formativas que vocês vão fazer para que possam tirar dúvidas, para que possam ver se tem sobre alguma coisa que precisa esclarecer. E aí, mas é muito importante que vocês façam essas atividades, que aí vocês conseguem conversar comigo sobre elas, tá? Sobre o conteúdo. Então, eu peço que vocês me enviem dentro do prazo e aí a gente vai conversando. A avaliação de vocês, que vai ser aquela que vale nota e vocês precisam fazer para passar, é a avaliação do dia 18/10, que eu vou habilitar para vocês. E aí vai até o dia 8/11, para vocês fazerem, que é o último dia que vocês têm habilitado para mexer aqui na plataforma. A partir do dia 8/11, ninguém mais consegue acessar aqui, tá? A gente vai ter encontros semanais, e aí eu escolhi que a gente teria na segunda-feira. A gente pode ir conversando, de repente, às vezes a gente muda, a gente já sabe que vai ter um feriado por aí, então a gente adianta ou muda um pouco esse encontro, tá bom? Mas isso vai ser conversado com vocês conforme a gente for precisando. Aqui eu vou falar um pouco sobre o que é cada coisa. Em primeiros passos, a gente tem. Deixa eu só mudar para mostrar como vocês visualizam, senão vocês vão ficar confusos. Aqui em primeiros passos, a gente tem o plano de estudo, que é o modelo de como vocês podem dividir o conteúdo na hora de estudar. Aí, em guia do aluno, a gente tem informações gerais do curso e critérios para serem seguidos, como que funciona o curso EAD. E aí, em guia de acesso à estante virtual, vocês veem como fazer para acessar a apostila completa do curso. E em guia de envio de atividades são instruções de como enviar as atividades das SAPs. Aqui esse guia, ele é mais de imagem. Eu mandei para vocês o link de como que faz para acessar, mas lá como vídeo. Então eu fiz um canal no YouTube para dar alguns tutoriais para vocês terem um pouco mais de noção de como que faz esses envios, onde é cada coisa.
tá? Por isso, mas eu estou dando uma pincelada aqui que mesmo assim teve algumas pessoas que tiveram um pouco de dúvida. Aqui em comunicação, a gente tem dúvidas de conteúdo, que é um fórum que a gente vai colocar para realmente ver quem tem dúvidas em relação ao conteúdo propriamente dito, alguma pergunta relacionada a algum capítulo, ou como fazer uma atividade, vocês vão colocar aqui em conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas gerais, aí vocês colocam aqui nesse fórum de dúvidas, realmente dúvidas gerais, que é para o pessoal que até os monitores conseguem responder vocês, que é como acessar alguma coisa no AVA, precisa de tirar alguma dúvida, se vai ter a aula em algum dia, aí vocês podem acessar aqui, tá bom? Esse fórum de apresentação, se vocês tiverem interesse de se apresentar, de colocar um pouco mais de informações sobre vocês, é sempre bem-vindo. Em conteúdo do curso, a gente vai ter um conteúdo virtual de organização e controle de documentos, que é o que vocês vão utilizar para fazer as primeiras atividades de vocês. Na verdade, não sou eu que estou compartilhando essa tela Pode agora, ser alguém está compartilhando. Que vocês estejam utilizando o celular e vocês não tenham acesso a tudo isso da forma que eu esteja visualizando. Mas a gente tem um aplicativo chamado Senai Livros, que vocês conseguem visualizar os livros que vocês estão utilizando aqui. Então, esse conteúdo do curso é uma forma mais resumida do que a gente tem nas apostilas, tá bom? Aí aqui a gente tem uma breve apresentação do curso, orientação de como utilizar, o que vocês vão ver. E aí aqui a gente tem a primeira contextualização, que é aquela historinha do Pedro, que precisa organizar os documentos da empresa que ele foi contratado. E aí a gente entrega uma situação problema para vocês, que vocês devem solucionar. A primeira dela é como que vocês vão fazer para organizar a parte de documento do Pedro, né, na empresa do Pedro. Deixa eu só ver. O app que vocês precisam é o Senai Livros. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Pode me perguntar tanto pelo chat do AVA, tanto pelo WhatsApp corporativo. E aí aqui eu só não consigo responder vocês vão fazer essas atividades. Aqui a gente tem uma breve contextualização sobre classificação de documento em relação à procedência, em relação ao valor, a natureza do assunto e ao gênero do documento. Mas como eu falei, tudo isso aqui é uma forma mais resumida do conteúdo de vocês. É importante que vocês leiam a apostila e façam as atividades também se baseando nela, não apenas no que está aqui no conteúdo, tá bom? O livro é extremamente importante, tá? E aí a gente tem uma segunda situação de aprendizagem para o Pedro fazer um organograma, a estrutura física do setor em que ele vai precisar organizar. Como que vai funcionar, para onde que vai cada coisa, tá bom? Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Que depois de conteúdo do curso, a gente vem na parte de biblioteca, que são alguns termos que a gente usa no EAD e técnicas para vocês usarem para estudar. E também a aula inaugural que foi passada aqui para vocês, lá nos primeiros dias do curso, que era para vocês terem uma ambientação, mostrar como que funcionava. Mas eu estou só retomando porque alguns alunos não puderam participar dessa aula, não conseguiram entender bem como que funciona aqui a plataforma, achei melhor dar mais uma pincelada aqui para vocês. Aí a parte das SAPs. Ah, professora, onde que eu vou encontrar essas atividades? Como que eu faço para enviar? Estou um pouco de dúvida. Aquela parte que estava no conteúdo do curso, a gente disponibilizou aqui em avaliação.
Então, como eu falei, essa é a parte formativa. As SAPs, elas não vão valer pontos, mas elas são muito importantes para vocês entenderem o conteúdo que foi passado. Aqui, ó, em desenvolvimento SAP, a gente tem os dois arquivos na SAP 1, etapa 1 e SAP 1, etapa 2, que vocês baixam esses arquivos. E aí eu vou até mostrar aqui para vocês. A gente mostra aqui, ó, o curso de assistente administrativo, que é de qualificação. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês e a unidade que a gente está estudando já está preenchida, está tudo bonitinho. E aqui a gente coloca o contexto que estava aquele probleminha. Então, se vocês não conseguirem acessar o conteúdo do curso pelo AVA, não tem problema, porque o contexto daquela situação de aprendizagem está aqui descrita no documento que eu disponibilizei para vocês. Então, vocês podem utilizar o Senai Livros para ler a apostila e esse documento da SAP para fazer as atividades. Então, aqui vocês têm que é para consultar o material e definir qual que é o roteiro de diagnóstico. E aí aqui vocês vão dar a resposta de vocês. Aí vocês salvam esse arquivo no computador ou no celular de vocês. E aí vem de novo aqui em avaliação, envio SAP. Aí aqui, ó, adicionar tarefa. Você clica nesse botãozinho aqui, que é uma folha, escolher arquivo. E escolhe o arquivo que você quer enviar. Aí ele vai já aparecer aqui para vocês e vocês vão clicar em enviar este arquivo. E aí é só salvar mudanças. E foi enviado para avaliação. Ah, professora, eu acho que eu não coloquei o arquivo certo, eu errei, eu acho que eu tenho que corrigir a minha atividade e eu queria que você desse de novo. Então é só vocês editarem o envio aqui, ó. Editar envio. Vocês clicam no arquivo, excluem e adiciona outro. Aí você clica em enviar este arquivo e salvar mudanças. Tá bom? Dentro da unidade curricular, vocês podem fazer essa edição de envio quantas vezes vocês quiserem, tá? Só dá uma, professora, achei que estava errado, eu não consegui resolver direito na primeira vez, mas depois que você explicou o conteúdo, achei melhor responder de outro jeito. Então é só fazer isso aqui. E aí depois, no final do curso, a gente vai ter a avaliação que é de nota, que é uma atividade avaliativa que vale 100 pontos. Para vocês passarem, vocês precisam de 60 pontos. Se por um acaso vocês não conseguirem acessar, não conseguirem atingir essa nota, a gente refaz essa atividade, vocês têm uma atividade de recuperação, que também é de nota, para vocês fazerem essa recuperação, ok? E aqui em pesquisa de opinião, vocês respondem para a gente no fim do curso, para vocês falarem o que acharam do conteúdo, o que acharam do curso. Alguma dúvida em relação ao AVA, o nosso ambiente de aprendizagem? Se vocês quiserem ligar o microfone de vocês, podem ficar à vontade. Oi, Bianca, pode falar. Eu não vi você levantando a mão aqui, mas pode falar. Certo, você não estava conseguindo acessar a plataforma. Claro, dá para fazer sim. Essa atividade eu coloquei para vocês fazerem a etapa 1 e 2
até o dia 30, mas para a gente ter um controle, para vocês não ficarem totalmente perdidos. Tipo, quando que eu envio? Tô atrasado? Não tô atrasado? Então, vocês têm até o dia 30 desse mês para me enviarem essa primeira atividade. E aí, a SAP 2, vocês têm até o dia 6 de setembro, tá? E aí, só que, professora, eu não tô conseguindo fazer, precisava de umas dicas. Você pode chamar a gente ou lá no fórum de dúvidas, ou você me chama ali na mensagem do AVA que eu respondo para vocês. Mas dá para fazer sim. É até bom que você faça para você ver se você entendeu realmente o conteúdo. Tá bom? Então tá. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode falar aqui. Eu vou começar a fazer a apresentação, um pouco já da apresentação do conteúdo para vocês. E aí, se vocês tiverem uma dúvida, vocês sinalizam para mim. Ou no final da apresentação, a nossa aula vai até 8h50, então eu tento finalizar com uns 10 minutos antes, e aí, quando eu finalizar, eu abro para as dúvidas de vocês. Ok? Stephanie, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Essa é a apresentação do nosso curso de assistente administrativo. A gente vai falar primeiro da unidade curricular de organização e controle de documentos. E depois, no dia 15/9, a gente começa a unidade curricular de rotinas administrativas. Quando a gente fala em assistente administrativo, vocês podem ficar pensando o que é um assistente administrativo, o que ele faz, como que funciona o trabalho dele. Então, assistente administrativo, ele é um profissional que ele vai trabalhar na área realmente administrativa da empresa e ele vai ajudar o administrador em atividades rotineiras e no controle e gestão financeira. Então, muitas atividades ele vai ser responsável por organizar arquivo, controlar recebimento e remessa de correspondência e documentos. Ele vai redigir cartas, toda essa parte de administração e organização da empresa vai passar por esse profissional de assistente administrativo, tá? Ele consegue ter bastante autonomia nas atividades dele, mas ele sempre vai ter que passar isso para alguém. Então, por isso que ele está sempre sob supervisão de alguma pessoa, de algum gerente ou do CEO da empresa. Normalmente é do gerente, tá? Aqui, o primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é documento. O que é um documento? É toda informação registrada que pode ser utilizada depois para fazer um estudo, para fazer consulta, que eu consiga utilizar aquilo para provar alguma coisa. Então, vamos supor que vocês tenham feito alguma atividade. Vamos supor a SAP. A SAP, a atividade que vocês fizeram é um documento. E aí vocês mandam um e-mail, professora, segue anexo o documento da SAP 1, etapa 1. Vamos supor, tá, gente? Vocês vão me enviar lá no AVA. Isso é só um exemplo. Então, e aí vocês colocaram um anexo. E vocês me enviam isso. Passado umas 2 semanas, eu entro em contato, vamos supor, o Fabrício que me enviou a atividade. Então eu falo, putz, Fabrício, você não fez atividade? Eu precisava que você tivesse me enviado até o dia 30. Eu vou ter que dar 0 para você. Aí o Fabrício me responde, não, professora, mas eu enviei para você no dia 23 de agosto, e agora? Aí eu falo, não, então me encaminha esse e-mail, ou me mostra esse e-mail para eu olhar e procurar. Então, isso serve de prova que você fez essa atividade. Então, um documento, ele é para isso. Então, é para você ter como provar alguma coisa, para você usar de consulta, tá bom? E aí, exemplos de documento, ele pode ser tanto impresso, quanto ser digital. A gente tem jornal, livro, imagem, vídeo, documento, e-mail, tá bom? E aí, esses documentos, eles podem se apresentar de diversas formas. Então, ele pode ser um rascunho, uma minuta,
O rascunho ele vai ser só a primeira parte desse documento. Então, preciso que você redija para mim um relatório sobre as atividades que a empresa desempenha hoje. E aí você vai escrever tudo que você acha que é importante ter nesse relatório. E aí, daqui a um tempo, você me mostra, a gente vai fazer algum tipo de correção até ele estar finalizado. Quando ele estiver finalizado, ele passa a ser um arquivo original. Então, ele vai ser definitivo e não precisa de mais nenhuma alteração. E a cópia é uma reprodução fiel desse documento original. E aí, a gente vai ter um formato, que é a configuração física do documento. É o modo que ele foi confeccionado. Então, ele pode ser uma ficha, ele pode ser um livro, ele pode ser um cartaz. E aí, ele sempre vem com uma forma informacional. Pode ser impresso, digital, eletrônico, tá? E aí, a gente tem a espécie do documento, que é como essas informações são alocadas no documento. Então, essas informações são referentes a certidões, são atas, são contratos. O que é esse documento? O que é essa informação que está ali? E a tipologia é um conjunto dessa espécie. Então, se eu tenho várias atas, relatórios, tá bom? Isso que é a tipologia. A gente passa a ver as informações podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Nas informações primárias, a gente tem que elas servem para consulta interna ou departamental. Então, eu tenho uma informação que eu vou passar para o meu gerente, ou meu gerente que eu tenho um departamento de compras, eu preciso passar para o meu departamento de vendas. Então, isso não vai para terceiros, não vai ser divulgado no site. Isso seriam as informações primárias. As secundárias, eu uso baseada nos dados que eu tenho de anos anteriores, que eu uso para fazer projeções. Então, eu vou, por exemplo, a próxima data que é muito, muito, muito importante para o comércio, que é o Natal. Como que foram os natais anteriores? Como que foram? Quanto que eu vendi? Então, eu faço toda uma avaliação disso e passo, por exemplo, para o meu gerente. E aí ele vai fazer projeções de como poderiam ser o Natal, o próximo Natal, o que eu posso utilizar de ação. E as terciárias são os conteúdos reduzidos, que eles já foram analisados, eles já foram discutidos minuciosamente. Tipo, tem coisa que não é tão importante passar, eu posso deixar isso aqui de fora. Tem coisa que, tipo, ata de reunião, que não precisa conter nesses documentos, eu posso deixar de lado. Que aí eu vou passar para a gerência só o que realmente for importante para definir alguma estratégia na empresa. Os documentos eles podem ser divididos de duas formas, como os documentos internos e documentos externos. Os documentos internos, eles são, ou pode ser uma ata de reunião, pode ser uma circular, um memorando, um relatório, um requerimento ou um regulamento interno. Isso vocês podem ver direitinho lá no capítulo 2 do livro, tá? Lá vai estar bem completo e aqui no conteúdo do curso também. Mas como eu já expliquei, por exemplo, uma ata de reunião, ela vai ser aquilo que aconteceu a gente foi discutido numa reunião, e aí eu preciso deixar isso numa forma quase como um relatório. O que aconteceu ali? O que foi discutido? Quais foram pontos que foram levantados? Então, eu deixo tudo aquilo registrado de realmente como aconteceu aquela reunião. Então, até as falas, quem falou. Então, vamos supor que o Fabrício começou apresentando o tema de documentos. E aí a Bianca parou, o Fabrício falou assim: mas a gente precisava definir que tipo de documentos a gente vai utilizar aqui na empresa. Entendeu? É isso que vai ter numa ata de reunião. Ela vai ser bem específica e detalhar tudo o que está acontecendo. E aí a gente vai ter, nos documentos externos, a gente tem protocolo, avisos, notificações, anúncios, procuração e contrato.
são coisas que eu tenho aqui no meu setor, no meu departamento, mas que pode ser utilizado para fornecedores ou prestadores de serviços que não são na minha empresa, necessariamente. Então, não é todo mundo que está ali, que é do meu departamento, que tem, não é só quem está no meu departamento que tem acesso. Então, quando eu passo isso para outras pessoas, eu posso chamar isso de documentos externos. E aqui na triagem e distribuição de documento, a gente vai ter um conjunto de processos que vai envolver essa parte de organização dos documentos. Para você ter algo bonitinho, organizado, você tem que ter uma sequência. E é isso, por exemplo, que o Pedro, lá da nossa situação problema, da nossa situação de aprendizagem, precisa fazer. Ele tem uma sala cheia de documentos para organizar, sem nenhum tipo de identificação, nada, tá tudo uma bagunça e ele precisa deixar aquilo organizado. Então, qual que vai ser o roteiro que ele vai seguir? O que ele vai fazer para deixar aquilo de um jeito que todo mundo se encontre ali? Então, você, aqui, ó, deixa bem claro, que para o departamento não ter que fazer longas buscas para ter um documento em mão. Então, ele vai ter que organizar tudo bonitinho, de acordo com o que a gente tem lá na minha sala de documentos. Essa critério de arquivamento a gente vai deixar para a próxima aula, tá, gente? Então, aqui, a gente vem até aqui nessa aula de hoje para falar de documentos. Ficou alguma dúvida em relação a essa aula? Oi, Stephanie, não tem problema você ter chegado atrasada, tá? O importante é você participar. Vocês conseguiram entender direitinho? Fabrício, deixa eu só conferir exatamente qual que é essa atividade, só para eu não te dar nenhum tipo de informação errada. Só um minutinho. A gente tem tantas salas que a gente acaba confundindo. Então, deixa eu só ter certeza qual que é ela. Você já está falando da segunda SAP, né? Ó, nessa parte de slide, você tem que organizar, aqui, ó. Você deverá organizar e apresentar a forma de slide todas as tarefas sugeridas para vocês para a solução do problema da MobileCom. Então, tudo que vocês fizeram para a parte de organização, então vocês vão fazer primeiro um roteiro de diagnóstico, aí depois vocês vão fazer um organograma, montando aquele lá na parte do setor dele. Aí aqui ó, você faz um organograma do setor. Então, depois que vocês fizerem tudo isso, passarem por deu toda aquela aprovação, professora, tá tudo certo. Então, aí vocês vêm colocar uma apresentação como se fosse o Pedro apresentando o que o Pedro fez para organizar a MobileCom. Entendeu? Ficou claro?
Fabrício, qual 2 você está falando? Que hoje o nosso foco é a SAP 1. Vamos focar hoje na SAP 1, tá bom? Depois a gente vai focar na SAP 2. Para não ficar confuso para quem está pegando o primeiro conteúdo. Qualquer coisa eu te explico lá no fórum de comunicação ou nas mensagens, tá bom? Vamos focar aqui na primeira, para ficar bem claro a primeira atividade, porque ainda a gente está nessa primeira parte. Então, só para ficar claro. Oi, tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu ia falar, eu fui fazer a primeira atividade, quando eu entreguei já, eu fui entregar, estava falando que era para ser entregue dia 16 e que eu já tinha entregado atrasada. Ah, tá. Stephanie, é assim, quando a gente libera no sistema, a gente não sabe exatamente o motivo, mas ele considera como se tivesse atraso já no primeiro dia. Então, a gente liberou a atividade no dia 16, ele já considera contando como se fosse atraso. Só que não está atrasado, vocês têm até o dia 30 para entregar para mim a primeira atividade. Só que nem eu estava explicando no começo, essas atividades, elas são formativas. Então, elas não valem realmente como se fosse um ponto. Então, elas são mais para vocês entenderem como que funciona o conteúdo, o que está acontecendo ali, e aí vocês tirarem dúvidas sobre aquilo que está acontecendo. E aí, a parte de avaliação mesmo vai ser liberada só no dia 18/10. Então, não tem problema se você não conseguiu me entregar logo de cara. Se você me entregando até o dia 30, já ajuda bastante. Mas é importante que você faça, mesmo que seja com poucos dias de atraso. Tá bom? Tá bem, entendi, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou claro essa parte do roteiro, de como que vocês fazem essa primeira atividade? Eu vou só parar aqui a apresentação para vocês não verem duplicado. Que aí, quando vocês forem organizar a primeira etapa da SAP de vocês, é sempre bom vocês pensarem como que vai ser, o que é desenvolvido no arquivo, para que eu preciso daquele arquivo. Tá, vou explicar, tá? Então, aqui, ó, vocês precisam pensar. Eu tenho um monte de documento ali e ninguém encontra nada, não tem informação nenhuma sobre aquilo. Às vezes eu preciso procurar um documento e fico meia hora procurando um documento. Então, quando você for organizar esses documentos, você precisa pensar na finalidade dele, de quanto em quanto tempo esse arquivo é utilizado, se ele vai precisar de cópia, se ele não precisa de cópia. Você vai precisar organizar qual que é a forma que vai ser organizada, vai ser por cronologia, vai ser alfabética, vai ser forma geográfica, vai ser por número e letra. Tudo isso vocês precisam identificar em relação à documentação de vocês. E aí vocês precisam pensar, eu vou guardar esse documento como? Vou guardar em caixa? Vou guardar em pasta? Eu vou guardar em caixas organizatórias? Então, vocês têm que pensar quem que vai ser responsável por aquele documento e por qual documento exatamente ele vai ser responsável. Então, tudo isso vocês vão colocar nesse roteiro dessa primeira atividade. Ok? Ficou claro agora? Senão eu explico de novo, não tem problema. Bianca, tem sim. Essa parte do conteúdo, a gente vê do primeiro ao terceiro capítulo do livro. Ele deixa bem claro como que funciona para organizar o documento de vocês. Aí as técnicas de arquivamento que estão no próximo slide que apareceu ali para vocês, é a partir do próximo capítulo, no capítulo 4, que seria até bom vocês darem uma lida para a gente explicar na próxima aula.
Que aí vocês já vêm com as dúvidas de vocês e tal. Mas essa parte de conteúdo mesmo, na apostila, vocês encontram do capítulo 1 ao capítulo 3. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar lá no início. Que a gente tem, eu acho que eu deixei passar aqui, que a gente tem uma apostila do curso que vocês conseguem visualizar, que é aqui, que é como vocês fazem para acessar a estante virtual dos livros. Tá aqui, clicando nesse link. Espera que tá carregando. Aqui, ó, vocês vão ter que fazer esse caminho, ó, série gestão, qualificação básica e assistente administrativo. São esses 3 livros, esses 3 volumes que vocês vão utilizar em todo o nosso curso de assistente administrativo. Até o dia 14/9, a gente vai usar a UC01, Organização e Controle de Documentos. É nesse livro que vocês vão usar para fazer as pesquisas, para ter uma noção do conteúdo mesmo. Ele é bem mais explicativo do que o que consta no site, tá? No AVA. E aí, esses 2 outros a gente utiliza só a partir do dia 15/9. Ah, desculpa, Fabrício. Ó. Aqui, ó. Vamos lá de novo, então. Vou voltar para ficar bem. Aqui, em primeiros passos, vocês conseguem ter acesso ao guia de acesso à estante virtual. Já de cara, ele vai mostrar para vocês esse link, ó. Só clicar nele. Aí vocês vão abrir a série Gestão, Qualificação Básica e Assistente Administrativo. A gente vai usar esses 3 livros. Esse livro aqui, ele é o primeiro que a gente vai usar. E aí, depois do dia 15/9, a gente passa a usar esses 2 capítulos, o volume 1 e o volume 2. Nessa organização e controle de documentos, vocês também podem acessar no app que a gente tem, aquele app que eu falei, o app, caso a Stephanie não esteja, que não estava ainda, Senai Livros. Disponível tanto para Android quanto para iPhone, tá? Para o sistema iOS ou Android. E aí vocês conseguem ter acesso. Aqui, ou vocês podem tentar entrar com o e-mail do Senai de vocês, que é o que vocês usam aqui na aula, mas caso dê como não existisse, vocês vêm aqui em criar cadastro e utilizam os dados de vocês normais, tá? Pode ser um e-mail que você utiliza rotineiramente, não precisa ser o do Senai. Tá bom? Ficou claro? Depois ele também mostra no porque para mim não apareceu, começou a convidar. Então tá bom, Bianca. Gente, então eu já vou finalizando a aula. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa lá no fórum, pode perguntar. A gente está sempre disponível, segunda a sexta. E aí é só vocês passarem para mim ou para a monitora de vocês que a gente responde. Aqui na SAP 1 etapa 2 vai ser qual o capítulo para poder ler, para poder fazer a SAP? Na etapa 2, peraí, deixa eu só abrir lá. Vocês têm que fazer um organograma, não é? Deixa eu abrir ela aqui de novo.
É um fluxograma das etapas. Então, vocês podem. Aqui vocês vai ser. Opa, desculpa. Aqui vai ser um pouco mais complexo. Vocês vão entrar no capítulo 5. Ele é bem específico. Ele fala de organograma, fluxograma e cronograma. Ele vai te explicar como fazer um fluxograma das etapas. Mas você acaba utilizando todos os outros. Ah, Fabrício, aqui não precisa da tela, eu estou só explicando mesmo o conteúdo, o que precisa. Aí não precisa compartilhar. Então tá, gente. Eu vou encerrando a nossa aula. Qualquer coisa vocês chamam a gente lá no AVA. Utilizem sempre os nossos meios de comunicação oficiais, tá? Que são o fórum de comunicação ou o nosso chat lá. Que aí a gente consegue ter um controle melhor. Às vezes, se vocês mandam para um e-mail privado, acaba ficando meio perdido no meio de tanto aluno. Então, só lembrem-se sempre de mandar lá no AVA, tá bom? Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Boa noite. Vou finalizar.